Ogoanyire okoro nyire oregede. Ogoanyire okoro nyire oregede. Ogoanyire okoro nyire oregede. Eu me chamo Seitutu, eu sou morador do Curuzu desde quando me entendo como gente. Sou artesão, sou microempreendedor, sou costureiro e sou professor de paramentos da joalharia ancestral. Sou músico percussionista, fui dançarino afro, tudo voltado nessa área das artes. Ainda muito novo, eu fui morar no Curuzu. Eu tinha por volta de 8, 9 anos, que eu me recordo. Eu conheci o candomblé através do Ilhaê, né? O Ilhaê tinha um projeto chamado Banderê, que era como se fosse uma escola de música, porém não ensinava somente a música. Tinha aulas de percussão, de dança, de arte em tecido, tinha reforço escolar, várias aulas para tirar os jovens mesmo da rua, né? E mantendo esse projeto. Tinha no Ilê uma biblioteca, tinha não, ainda existe uma biblioteca. E nessa biblioteca tinha um livro, uma aba de livros somente que envolvia religião, né, religião afro. E lá nessa aba tinha um livro de Pierre Verger que retratava a iniciação de orixás, o culto de orixá no Benin e na Nigéria. E antes disso, eu não conhecia o candomblé, né? Eu conhecia a macumba, a coisa demoníaca, né? Eu venho de um berço evangélico, os quais não seguem a religião evangélica, mas têm a fé cristã. Então, tudo que viesse fora dessa diretriz era demonizado, né? Era visto como algo ruim, do diabo. Então, eu conheci o candomblé por uma outra ótica através do Ileaê, através desse livro de Pierre Verger. E eu me lembro nitidamente de quando eu abri aquele livro e comecei a ler, eu fiquei encantado com tudo que eu vi. Eu não conhecia aquela cultura, eu não conhecia a minha cultura, né? Eu não conhecia aquilo, para mim era algo desconhecido, era novo. Então eu comecei a ler freneticamente aquilo, ia até no segundo turno, né, que meu turno fazia a bandeira pela manhã, e no turno da tarde eu pedi à diretora, na época Cida, para ir à tarde somente para ficar na biblioteca. E daquilo ali eu me encantei, eu queria descobrir o que era aquilo, eu queria viver aquilo. Ali eu tinha na faixa dos meus 12 anos, 11, 12 anos. Pronto. Aí foi quando eu descobri o candomblé. Comecei a ir para terreiros escondidos, porque, como eu falei, eu venho de uma família evangélica, né? Então não era aceito, no candomblé não era bem visto. Então eu comecei a frequentar candomblé escondido desde muito novo, eu sempre fui muito independente, né? Eu tive que aprender a me virar sozinho, a cuidar da casa, a cozinhar. Então eu tinha certa independência. Então comecei a ir escondido, candomblé, vamos dizer, era marcado 7 horas, eu saía de casa 6h30, ficava até as 7 e tinha que voltar rápido, rápido para estar em casa para quando minha avó chegasse, é como se nada tivesse acontecido. Passei o dia em casa. Então comecei a frequentar e daí eu me encantei, né? Eu não tenho que fazer parte, quero conhecer mais a fundo isso, então eu entrei no candomblé por amor. E a partir daí que surge, né, tudo com que eu trabalho hoje, com a costura, com o artesanato, com a confecção de paramentas. Antes da Quissé existia o Zuatelier. Era um ateliê que eu tinha em parceria com alguns irmãos de santo na época, porém não deu certo. Inclusive foi na Zuatelier que eu comecei a confecção de paramentas. Eu não tinha descobrido ainda esse mundo. Eu me lembro ainda muito bem, a primeira paramenta que eu fiz foi uns copos, uns braceletes de Bessem, que era de palha e búzio. Já, na verdade, já tinha pronto, e na época uma irmã de Santo Minha perguntou se eu podia refazer aqueles copos, aqueles braceletes. Eu disse a ela que eu nunca tinha feito, mas que eu poderia tentar. Então eu peguei, vi bem, virei do avesso, virei de frente, queria entender como foi construído. Aí eu não dou conta. Na época eu cobrei R$ 20. Algo que hoje eu não cobro menos de 100. A unidade, né?
Aí eu cobrei R$ 20, ela tá bom. Eu levei para casa, fui desfazendo aos poucos para ver como tinha sido feito. E aí eu não, acho que eu consigo fazer isso aqui de uma forma melhor. Aí fui, desfiz, juntei os búzios, montei da forma que eu queria e pronto. Feito isso, fui tentando uma forma de confeccionar e acabou saindo até melhor. Aí quando ela entreguei, ela achou a coisa mais linda do mundo, disse que estava linda. Eu me lembro que ela me deu até um valor a mais, que ela disse que eu tinha cobrado muito barato. Ela me deu R$ 35, eu cobrei 20. E aí pronto. Daí surgiram esses dois irmãos de Santos na época que queriam abrir uma loja voltada a artigos religiosos que tivesse costura, conta, paramentas. Tá, sentamos, conversamos, vamos fundar o ateliê, vamos fundar o ateliê. E aí surge a Azul Ateliê, que na época os dois eles eram da família de Sobor, né, de Voduns Cavionos. Então eu dei preferência. Como eu sou também de Oxalufã, né, na época era de uma casa Jeje, então Lissá ele faz parte do panteão de Revioçu, né? Ele é considerado um caviono. Pronto, ficou o Zoo Atelier. Na época eu fiz até a logomarca, não só da Zoo Atelier, mas eu também criei a da Quissé. Pronto, fundamos o Zoo Atelier, cada um foi designado a cuidar de uma parte do ateliê. Um ficaria com a confecção de paramentas, eu ficaria com a costura e o outro cuidaria das redes sociais e do financeiro da loja. Logo no início, nos 2 primeiros meses, um deles desistiram da parceria porque disse que tinha outros projetos no momento, que ele não estava conseguindo dar conta, e realmente. Aí ficamos apenas nós dois. A primeira encomenda que surgiu, eu me lembro nitidamente que eu tenho até foto hoje, foi uma paramenta completa da Orixá Euá. A gente iniciou já pelo mais difícil, né? Era tudo trançado de palha, costurado, tinha que costurar búzio, tinha que mexer com o aracolê, que é a ferramenta que o Euá carrega, aquela cabaça, enfim. A gente começou pelo mais difícil. Como eu nunca tinha. A única coisa que eu tinha feito ainda tinha sido os braceletes de Bessem, que eu refiz, na verdade. Para mim, ali foi descobrir algo novo, né? Ele já tinha experiência, sentei com ele, vamos fazer, vamos fazer. Dali eu fui aprendendo, ele foi me ensinando como fazer, como montar. Dali eu já tive várias ideias, né? Para fazer outras paramentas. Me empolguei, pronto. Aprendi a fazer paramentas daí. Depois desse primeiro conjunto de EUA, surgiram mais 2 paramentas para EUA, logo em seguida, na semana seguinte. E a gente nem tinha apostado. Então eu digo que foi EUA que abriu os caminhos para a Azul Atelier. Foram 3 paramentas seguidas, conjunto completo. Então foi algo assim bem. Não é uma orixá que a gente está acostumado a ver, né? No nosso dia a dia. É algo difícil, a gente não encontra filhas de EUA assim com tanta facilidade. Pronto, depois dessas 3 eu já estava me sentindo experiente. O professor de paramentas. Só que começou a surgir dificuldades na nossa parceria, né? Ele me ensinou a cuidar do financeiro, me ensinou a fazer paramentas. Ele tinha um trabalho à parte, eu não tinha, eu trabalhava apenas com a costura e com a confecção de paramentas. E aí começou a surgir dificuldades que ele não estava conseguindo lidar com o trabalho dele com a nossa loja. Disso eu já estava fazendo tudo. Estava costurando, estava fazendo paramento e estava cuidando do financeiro, que também ele me ensinou a cuidar do financeiro. Estava fazendo um lançamento de planilha, de saída, de entrada, separação do caixa do ateliê. Até que um momento surgiu um projeto que concederia um valor, que na época era um valor que a gente conseguiria comprar máquina, aviamentos, né? A gente conseguiria comprar matéria-prima suficiente para a gente ter um estoque e montar até peças sobre pronta entrega, não só sob encomenda. Tá, vamos participar desse projeto, vamos participar desse projeto. Na época eu disse que ele ficasse responsável, cuidar do projeto, porque eu estava me sentindo sobrecarregado. E realmente eu estava fazendo basicamente tudo. Pronto, deixei ele como responsável, mandei ele ficar como fundador, então obviamente a conta bancária que foi registrada no projeto foi a conta bancária dele. Passamos no projeto. Aí a gente ganhou o valor de R$ 10.000. Quando a gente passou nesse projeto, passou uma semana, ele me chamou para uma reunião.
E aí me disse que eu não poderia mais fazer parte do ateliê, porque ele tinha feito um jogo que tinha mandado finalizar a parceria. Porém, ele disse que não queria abrir mão do ateliê, ele queria ficar com o ateliê e com a maior parte do valor. Naquela época, como já estava sendo algo muito desgastante para mim, eu já queria mesmo finalizar. Para mim, aquilo ali foi ótimo. A única coisa que eu pedi foi nada mais justo do que 50% do valor, né, para cada um. Ele não concordou na época, ele queria ficar com o maior valor. Ele disse que só poderia me dar dos 10 mil reais. Ele queria ficar com todo o valor e com a marca. Eu peguei e falei, não tem condições, né? Eu posso até deixar a marca para você, inicia uma nova, isso não é problema para mim. Afinal, eu fiz cartaz, fiz logo, fiz tudo do zero para fazer tudo de novo. Era fichinha. Ele disse que não, eu pedi, então, já que ele não queria me dar metade do valor, eu pedi que ele ficasse com a marca e me desse pelo menos uma máquina na época que eu queria uma máquina doméstica. Eu tinha esse problema com máquina industrial, só costurava com máquina doméstica. Eu tinha pavor a máquina industrial. Sentia que ia costurar minha mão, que ia costurar. E a máquina ia me levar. Você pisava, a máquina levava direto. Então eu queria uma máquina doméstica boa. Né? Porque eu lembro que era uma Cirger Pro Facilita, que ainda é uma máquina muito boa, né? Para quem trabalha com pouca coisa. Pronto. Ele me disse que não seria possível. Ele só poderia me dar mesmo R$ 1.000 e queria ficar com a marca Azul Atelier. Enfim, me revoltei, bati na mesa, xinguei todo mundo e fui embora da reunião. Ficamos sem nos falar por uma semana. Eu sempre fui uma pessoa muito esquentada, então aquele momento ali eu cheguei no meu pico. Já estava com um acúmulo de estresse por conta de tudo que estava acontecendo com a nossa parceria. Então ali para mim foi o ápice. Pronto, feito isso, ele tentou entrar em contato comigo. Eu, como sempre, fui uma pessoa que não tem um papo na língua, ele tentou entrar em contato, novamente disse que só poderia me dar aquele valor, eu mandei ele enfiar aquele valor, né? Disse que não era necessário, que não precisava, ele ficasse com tudo. Mas também não dê acesso às contas da Azul Atelier, das mídias sociais, de nada. Depois de sair, eu tomei um desgosto, né? Eu fiquei quase 2 anos, foi 1 ano e meio sem costurar, sem confeccionar paramenta. Eu desisti desse mundo, eu fui trabalhar de telemarketing para ver se eu conseguia ingressar em cursar uma faculdade, né, custear todos os custos. Eu queria sair de casa, eu queria morar sozinho, ter minha privacidade. Fui ingressar no telemarketing. Eu acho que eu tinha 18, 19 anos. Tá, comecei a trabalhar no telemarketing e nesse meio período não, já tinha feito 1 ano na empresa. Eu estava conversando com um amigo meu e ele sempre me incentivou que eu deveria continuar, costurar, que eu deveria voltar a fazer o que eu fazia, confeccionar paramentas. Aí eu disse que era algo a se pensar, né, que eu ainda estava magoado com toda a situação, que eu não queria contar com aquilo, eu não queria mesmo. Queria deixar aquilo para, né, passar. Viver de artes em Salvador é muito difícil, né, muito complicado. Não só de artes, mas empreender em Salvador é muito difícil. É pouco recurso, é uma procura por uma mão de obra barata e é complicado. Então ele sempre me incentivando, me incentivando, me incentivando. Teve uma noite que a gente conversou sobre. Ele disse que eu deveria criar um novo ateliê, que eu deveria pensar, começar, criar esse ateliê e começar a pensar sair de casa, já que eu estava querendo já há muito tempo. Eu vou fazer uma consulta, né? Vou no Mérida de Logo, no jogo de Búzios, pra ver. E aí na época eu entrei em contato com o meu sacerdote para ele jogar para mim. Pronto. Fui dormir. Nessa que eu fui dormir, eu tive um sonho muito nítido, por sinal. Tava aí o meu atual sacerdote e meu Exu, o assentamento do meu Exu. Eu lembro que eu falava babá que eu queria jogar no sonho, isso no sonho. Eu queria jogar, que eu tava com as dúvidas. Ele, vamos ali, meu filho, no quarto do santo. Entrava no quarto do santo, tinha os pepelês, mas não tinha nenhum santo no quarto, só tinha o meu Exu. Né, o Dara tava lá, ele, vamos, meu filho, aqui. Aí pegava os 4 búzios de Odara e jogava. Aí, qual é a sua pergunta, meu filho? O que é que você quer? Eu peguei e falava a ele, eu tô pensando em criar um novo ateliê, voltar a confeccionar as paramentas, voltar a fazer roupa, enfim, criar um ateliê novo. Ele jogava os búzios, aí caía a Irê.
Ele mandava eu olhar, olha aqui que você sabe o que tá caindo aqui, né? Você sabe olhar que eu já te ensinei. Aí eu olhava, é um sim. Aí qual é a outra pergunta? Eu quero sair de casa. Aí quando ele lançava os búzios, caía a láfia. Aí eu acordava. Aí acordei, já fui mandar mensagem, babá, sonhei tal coisa, tal coisa. Ele tá, vem aqui que a gente vai pôr uma consulta. Fui, pus essa consulta. E na hora que ele abriu o jogo, ele já me falou, ó, tá vendo aqui? Quando o búzio cai dessa forma aqui, me explicou tudo direitinho. É Exu que tá respondendo. Ele tá me dando aqui a mesma resposta que ele te deu num sonho. Eu não precisa nem questionar mais nada. Você quer saber de mais alguma coisa? Se o senhor disse, ele disse. Se o senhor disse, e ele disse que tá tudo bem, que é isso mesmo que ele me disse, então tá tudo certo. Vamos lá. Fui, cheguei em casa super empolgado, fiz uma logo nova. Eu já tinha esse nome em mente, né? Que vem da cantiga de Bessem. A cantiga é Mahulecleuê Bessem Siuarro Enum Ohum Ohum da Barabaraquissé Ohum Ohum da Barabaraquissé. Bessem é o meu protetor, meu pai. Ele disse para mim no transe, né, que ele estaria comigo até o fim. Ele cumpre com essa promessa até hoje. É o meu amor, é um amor incondicional. Então, eu sempre quis botar esse nome que se ateliê, mas na época ficou Zou. E aí eu vi a oportunidade agora de fazer a que se ateliê. Pronto. Nisso eu fiz várias logos. Eu já tinha umas logos anteriores que eu tinha mandado para lá, umas coisas assim horríveis. Aí eu pensei na cantiga, a cantiga diz: olha que sol, olha como os nossos corações batem. Nossos corações batem dessa forma porque vemos aqui na nossa frente Bessem representado como uma arara multicolorida. Então, pô, não vou pegar uma arara aqui, vou fazer um sol de fundo, botar a arara sobre o sol, né? Pronto. Fui, fiz várias logos, fui mandando para Lara, mandei para Margarida, mandei para Babá, e aí qual boa, até que ficou a atual. Pronto, assim nasceu a QC Atelier. Voltei aos poucos a confeccionar as paramentas. Os paramentas eu comecei a confeccionar até um pouco depois. Eu ainda, depois disso, eu fiquei meio assim, pô, não sei se eu devo investir nisso aqui, se eu não devo. Aí fui, iniciei a costura, tempo depois eu comecei com as paramentas. Eu aprendi a costurar, na época, eu, como eu comecei a frequentar candomblé escondido, teve uma época que eu atingi minha adolescência, como eu falei, já tinha certa independência. Eu precisava de roupas, né? Eu comecei a frequentar um terreiro de candomblé, precisava de roupas de axé. Na época eu não trabalhava, eu não tinha ainda criado nenhum ateliê. Eu recebia um valor muito pouco de bicos que eu fazia por fora com a música, como músico, percussionista, com a dança. E aí, na época, para mim, que não trabalhava, era um valor muito caro confeccionar roupa, né? Então eu decidi comprar uma máquina. Eu via minha amiga costurando, né? Porque ela fazia as roupas para mim. Eu olhava assim, ela costurando, eu acho que eu consigo fazer isso. Peguei, comprei, falei com minha avó, a mulher que me criou, pô, eu quero comprar uma máquina de costura. Ela, vamos, eu parcelo para você, eu passo no cartão, a gente divide. Eu comprei essa máquina, a primeira máquina doméstica. Aí cheguei todo empolgado no meu terreiro na época, doté, comprei uma máquina e tinha um barco recolhido, né? Era um barco de três, era Oiá, Tobosse e Sobu. Aí eles estavam costurando a roupa na época, meu atual sacerdote e Margarida, né? Ele, você comprou uma máquina, que massa, a gente tá confeccionando as roupas das vodunças aqui, vem ajudar. Nunca tinha pegado numa máquina, sabia nem para que lado ia. Eu só via costurando e achei que seria fácil, comprei a máquina. Aí, nisso, fui no dia seguinte com a máquina, mostrei a ele a máquina, ele, máquina boa, pra você que tá iniciando, é ótima, vamos meter mão. Sentei no quarto com o babá e com a Margarida. Nisso começamos a confeccionar. Na época ele me deu um banté para iniciar, o banté da roupa de Oiá, de Avessan. Todo de trimei e prega palito. Eu, puta que pariu. Eu não. Como é que eu vou fazer isso aqui?
Ele, não, você vai assim, ele me ensinou a abrir o tecido, a pôr o entremeio, o zigue-zague, tá eu lá todo empolgado fazendo e saiu, viu? Todo torto, mas saiu. Quando ele olhou no final, ele abriu assim o banté, isso aqui tá tudo torto. E ele, como uma pessoa muito carinhosa que ele vai refazer. Saiu rasgando. Tirou entre meio, rasgou a roupa, bora começar do zero. E aí eu comecei de novo. Só fiz metade, mas saiu tudo certinho. E ele terminou o restante. Ele deixa que eu pegue aí o resto, amanhã você volta e a gente começa de novo. Pronto. Daí eu comecei a costurar, sempre pedindo ajuda a Margarida. Margarida, como é que eu faço isso? Eu ligava para Margarida. Ele, na época, tinha parado de costurar, mas eu ainda pedia dicas a ele. Vem cá, como é que eu faço isso aqui? Ligava para Margarida. Margarida, como é que eu boto a gola do camisinho? Como eu nunca fiz. Eu peguei a encomenda, eu tenho que fazer, tem que sair. Eu lembro que depois de sair, que eu fiz essa roupa de oiá, eu fui confeccionar minha primeira peça em casa, né? Eu fiz uma saia. Peguei um lençol velho, não tinha recurso para comprar tecido, eu já tava pagando a máquina. Peguei um lençol velho, um lençol rosa, eu tenho essa peça até hoje. E fiz uma saia de candomblé. Peguei uma saia que já estava pronta, pedi a Margarida, virei do avesso, via como era feito, assim, 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 fui anotando no celular na época. Aí, pronto, peguei em casa, cortei, fui lendo minhas anotações, tentei sair, saiu. Não saiu aquelas coisas, né? Mas saiu a saia. Aí voltei para. Voltei não, né? Iniciei a Xé, comecei com a costura, depois fui para as paramentas. E nisso eu fui desenvolvendo minhas habilidades, né? Já estava craque, já tinha passado pela Azul, só não estava ainda muito seguro com as paramentas, mas como o babá ele já fazia paramentas, ele cresceu dentro de um terreiro de candomblé, né? Então ele teve que aprender tudo muito rápido. Tem gente que nasce com tino, com dom para essas coisas, e ele é uma dessas pessoas. E aí eu comecei a receber encomendas de paramentas. Tinha coisa que eu nunca tinha feito um AD comum, sem ser para a família Igi, para Iuá, para Baluaê, nunca tinha feito, para Oxum, para Oiá. Chegava para ele, e aí, como é que eu faço isso? Ele, vem aqui que eu vou fazer, compra o EVA, vem aqui que eu te ensino. Como é que fazia capacete? Foi ele que me ensinou. Então, basicamente, as paramentas em si, o que eu não aprendi sozinho, ele me passou como é que se fazia. Eu não sei definir o que eu mais gosto. Eu acho que tudo que envolve nossa ancestralidade, tudo que engloba, né, esse mundo de você. Às vezes eu paro assim e me dou conta, porra, a gente vive com as divindades, elas entram em transe nas pessoas, estão aqui vivendo comunhão, fazendo a comunhão conosco aqui. Isso às vezes me assusta. Eu tô diante de um Deus, eu tô vestindo uma divindade, né? Deus não, porque a nossa religião ela é monoteísta, né? A gente acredita em um único ser supremo, que é o Lorum. Mas a gente lida com divindades, então acho que tudo que engloba esse mundo de vestir e paramentar as divindades, e para mim principalmente que eu faço os dois, não só visto como também paramento, produzo, né, as paramentas da divindade que simbolizam tudo que elas passaram em vida, o que elas foram, né? Eu acho que isso tem um papel de representatividade muito importante para mim. Então eu não sei definir o que é que eu gosto mais. Eu acho que um complementa o outro, tanto a costura como a confecção de paramentas. Foi na Quissé foi tudo muito difícil. Mas falando assim, é isso. Na Quissé foi difícil empreender porque Na Quissé foi tudo muito difícil quando eu comecei a empreender, porque era eu sozinho agora, né? Eu estava saindo de casa, eu estava juntando a grana já no telemarketing para poder sair de casa, então comprei os móveis, comprei eletrodomésticos e saí de casa. Então, quando eu comecei com a Quissé, eu estava literalmente em casa com uma cama, uma geladeira e um guarda-roupa. Comprei o fogão na hora mesmo, no dia que eu me mudei. Fui buscar o fogão e aí eu tive que começar a empreender e conciliar com minha vida pessoal, né? No início não foi muito fácil, poucas encomendas, pouca saída, eu estava iniciando novamente, eu só tinha mesmo a galera ali do terreiro, né? A galera que já me conhecia, que já confeccionava comigo no ateliê antigo. Então foi tudo muito difícil, tudo muito complicado, foi aprender
foi como aprender tudo do zero novamente. Vários momentos, né? Eu saí do telemarketing cheio de problemas, transtorno de ansiedade generalizada, tive esse diagnóstico, então eu estava assim com a cabeça uma loucura e tentar conciliar tudo isso foi um desafio assim que se não fosse a terapia, talvez eu não estivesse aqui. Eu acho que esse foi o momento mais desafiador que eu tive. E aí eu faço terapia até hoje, né? É algo que eu indico que ninguém quem não faz, comece a fazer e não pare. É algo que ajuda a gente a conciliar nossas tarefas do dia a dia, organizar nossa cabeça. Eu tenho esse costume de falar, né, que eu sou bom, eu sei fazer de tudo, mas eu sempre tive uma insegurança dentro de mim, que é o que eu trato na terapia, de ver a peça pronta, ver algo pronto e eu ficar pensando, oh, tá bom mesmo, será que a pessoa vai gostar, se vai chegar, como é que a pessoa vai reagir? Eu gosto muito de ver a reação, por conta disso eu gosto muito de ver a reação da pessoa, né? Eu gosto de entregar pessoalmente, ver como é que a pessoa vai reagir, eu gosto de ver a pessoa experimentando, para eu ter a certeza de que o tá legal, tá bom não, tá legal, dá pra usar, né? Eu sempre tive esse problema com insegurança, apesar de alguns momentos eu me achar bom, mas eu sempre fico com essa coisa, pô, será que eu fiz isso aqui? A pessoa vai gostar? Não sei se vai sair para vender. Inclusive, eu tinha uma dificuldade muito de fazer peças a pronta entrega. Eu nunca consegui deixar nada pronto porque eu sempre tive medo de tipo, ai, vai sair, sei lá, não vejo as pessoas me vendo assim, dizer, aquele ateliê ali é bom, vá lá. Então, eu sempre tive essa insegurança, mas eu digo a vocês que confio no potencial de vocês. Eu hoje estou passando a ser mais seguro quanto a isso, eu estou passando a confiar mais no meu potencial, graças à terapia, e a gente vai seguindo. Hoje a Kessela tem uma identidade, né, que é o viés. Eu comecei com o viés foi de forma muito intuitiva não, eu fui influenciado na verdade. Eu tenho um amigo, João Vitor, que inclusive foi ele a pessoa que eu tive o sonho, né, que a gente estava conversando na noite que eu tive o sonho, que eu tinha que reabrir o ateliê, sair de casa, enfim. E ele é uma pessoa insuportavelmente chata com as roupas dele, né? E a gente criou uma amizade muito próxima, muito sincera. Eu comecei a fazer as roupas dele, né? Pronto. E aí ele tinha uma coisa com viés e era algo que eu sempre tive muita resistência, assim, ai, viés, ai, coisa feia, que não sei o quê. Até eu fazer a primeira roupa. Quando eu faço a primeira roupa, ficou legalzinho. Eu acho que eu posso começar a investir nisso aqui, porque hoje a gente vê muita roupa de entre-meios, gripe, renda de algodão, acabou se aderindo a essa moda, né, cianinha, e a gente acaba perdendo o tradicional. Então aqui, se ela foi voltada, quando eu criei ela, eu voltei ela à moda afro-religiosa tradicional. Né? São aquelas roupas que eu aprendi dentro do meu terreiro de candomblé, as roupas do meu dia a dia. E aí eu comecei a trabalhar com viés, poxa, eu posso criar inúmeras formas, diversas coisas com o viés. E aí comecei a fazer saia de viés, roupa de santo com viés, roupa de roda com viés. E comecei a trabalhar com isso e eu vi que as pessoas começaram, na verdade eu vi não, as pessoas começaram a dizer, pô, eu acho que sua identidade é isso aqui. Eu vejo a roupa de viés, eu consigo ver o acabamento, eu consigo ver que tá com viés. Isso aí foi o Adriano que confeccionou? Foi o Sei Tu? Foi ele. Então eu comecei a ver por uma nova perspectiva, né? Eu acho que eu criei a identidade da Kissé. Né? Minha Margarida costuma até me chamar, você é o rei do viés. Porque tudo que eu posso colocar um viés, eu coloco. Eu digo que eu tenho que conciliar com minha ansiedade, né? Eu sou muito ansioso, então eu quero tudo para cima da hora. Eu não digo que eu tenho que conciliar com o meu trabalho na Quissé, eu digo que a Quissé ela é a porta de entrada para os meus sonhos. Eu sei que tudo que eu vou conquistar lá na frente e estou conquistando é graças a Quissé. Eu pretendo manter esse ateliê aí pro resto da vida e é ele que vai me levar ao sucesso, à conquista dos meus sonhos. Ele é a porta de entrada. Eu me vejo num futuro não muito distante,
bem-sucedido como um empreendedor, com várias filiais da QC espalhadas pelo Brasil, o meu lar próprio, formado em gestão de pessoas e empregando pessoas como eu, né? Pessoas pretas de periferia, de axé, né? Unidos numa só força para o crescimento de todos e numa só fé que é louvar o orixá, é pedir a algum que sempre nos guie rumo à vitória, né? Algum que é meu pai, é meu filho. E é isso. Sou um empreendedor bem-sucedido, várias filiais da QCE, viajando pelo Brasil, acompanhando de pertinho o trabalho dos meus funcionários, e isso não está distante. Isso é logo ali na frente. Ogum é o meu fôlego de vida, meu fôlego de vitória. É a força que me guia, que me impulsiona a seguir em frente, a seguir diante, a não desistir até conquistar. Ogum é o senhor da tecnologia, é o senhor do avanço. Eu levanto conversando com o Ogum, vou me deitar conversando com o Ogum. Acho que ele já está até de saco cheio de mim. Mas temos uma longa jornada aí e eu tenho certeza que a vitória vem através dele. É uma frase que eu gosto muito, na verdade é um provérbio Fon, fala Alissu Boguclé. Caminhos fechados, mas Ogum abre. Que Ogum esteja conosco, nos protegendo e nos guiando rumo à vitória.